Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, os jornalistas Mardélio Couto, Edilene Lopes e Berta Macaron. Pessoal, a notícia de agora há pouco: está privatizada a decisão definitiva dos deputados mineiros, a Copasa. Agora isso vai para a sanção do governador Romeu Zema, mas como foi um projeto do governo, é questão de tempo. Os deputados hoje se reuniram desde 10 da manhã, fizeram as sessões que estavam previstas em regimento, teve obstrução dos opositores, tentativa de mudar o texto, de não votar, mas está aprovado então por 53 votos a favor e 19 contra a privatização da Copasa. Roberta, já era um cenário que se esperava depois da votação lá em primeiro turno, que fosse também confirmado em segundo turno. Agora ver como é que vai ser na prática esse processo de privatização, como é que vão ficar os consumidores, a população de Minas nessa, e a questão da dívida, que é o principal ponto apontado pelo governo para justificar essa privatização. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, amigos da bancada, Alan e colegas, e também boa noite, amigos da Itatiaia. De fato, Alan, era conhecido e esperado esse resultado depois de que foi revertida a emenda constitucional que previa a realização de um plebiscito para qualquer tentativa de privatização das estatais, tanto CEMIG quanto Copasa. Então, aquele foi o ponto de inflexão nesse processo, que é, aliás, um processo que o governo Zema sempre nunca escondeu que era seu propósito, privatizar as estatais, inclusive isso consta em suas plataformas de campanha. Entretanto, não conseguiu fazê-lo porque a Assembleia resistiu durante todo esse tempo e resistiu por uma questão também, um questionamento em relação à qualidade, dos serviços que eventualmente possa vir a ser prestado e a universalidade ao preço desses serviços. Então, a Assembleia nunca comprou esse discurso da privatização dos serviços, mas o governo Zema, neste momento, a reboque, pegando carona na discussão do Propag, conseguiu privatizar a Copasa, queria também privatizar a CEMIG, mas a CEMIG foi barrada. A privatização da CEMIG foi barrada e a Copasa entrou nesse processo. As pesquisas mais recentes apontam para para a maioria da população, inclusive uma pesquisa divulgada pela Associação Mineira dos Municípios, contrária a essa privatização, e a maioria dos municípios também, os municípios não foram consultados, são 637 municípios que têm contrato com a Copasa, não foram consultados, e esse processo é melhor que ele seja... que ele esperamos que consiga trazer universalidade a preços aceitáveis para a população, porque a gente sabe que há regiões em Minas Gerais em que o serviço o serviço ele não foi universalizado porque é um investimento alto e um retorno baixo. Então é uma discussão muito, muito séria. Não acho que foi feita como deveria ter sido feita. Você veja que esse fetiche para privatização, como alguns governos têm esse fetiche. Veja, o Mardélio vai poder nos falar lá de São Paulo, ou como que o problema da Enel nesse momento. Privatizar não significa necessariamente que você vai ter um serviço melhor, e também a questão de manter a empresa estatal tampouco significa, porque depende de uma decisão política de investir e melhorar a qualidade desse serviço. Então, eu acho que o que vale, o que conta é, ao final, o interesse da população, não é? Se é uma empresa estatal, uma decisão de governo de fazer os investimentos, como é o caso da Copasa, uma empresa lucrativa, teve 1 bilhão de lucros. E se é uma empresa privatizada, a gente vai ver vários casos, e na Europa a tendência de reversão, já em 37 países, mais de 200 municípios reverteram os processos de privatização
porque os serviços não foram adequados. Ô Mardélio, dá para dizer no final das contas que o governo enfim conseguiu o que ele queria, que primeiro afastou a questão do plebiscito, que demoraria mais, seria mais burocrático, a população teria que dar a sua opinião, e aí conseguiu em 2 turnos também aprovar a privatização da Copasa. A oposição está dizendo, é uma empresa lucrativa, vai ficar mais cara a tarifa, o serviço vai piorar, e aí? Boa noite. Boa noite para você, Alan Passos, boa noite às debatedoras, boa noite para o ouvinte que nos acompanha. Pois é, Alan, primeiro acho que a gente tem que destacar a votação expressiva, né? 53-19. Essa é uma vitória clara do governo Zema tirando do papel uma das promessas de campanha. Ele sempre falou sobre essa intenção de privatizar estatais. Zema, que é dessa linha da essência do novo, né? De um Estado enxuto, e sempre prometeu privatizar estatais e está conseguindo tirar do papel. Sobre esse ponto, a gente tem que destacar aqui, eu conversei com alguns deputados nas últimas horas aí, dizendo que a votação foi muito complicada para o governo. A prova é que se arrastou ao longo de todo o dia e vem se arrastando ao longo dos últimos meses, mas mesmo com dificuldade, o governo conseguiu vencer, conseguiu derrotar a oposição. Basicamente, só a oposição, o governo Zema, que votou de maneira contrária à privatização da Copasa. Isso é uma vitória do governo, Alan, porque a oposição estava usando uma tática muito boa, estava tentando pregar no governo de que a privatização da Copasa poderia provocar uma série de problemas para o Estado. E um tema que é muito popular, que é fácil de colar assim na população, dizendo que pode ocorrer, por exemplo, aumento do preço da conta de água. Isso estava sendo dito pela oposição, que tentava pregar isso na base do governo Zema e falando sobre os riscos de privatizar a Copasa. Mesmo com essas acusações, o governo conseguiu se articular ali nos bastidores e conseguiu uma vitória, eu digo, para o governo, né? Conseguiu fazer o que ele queria, que é privatizar a Copasa. Está avançando. Foi uma vitória difícil, pelo que eu conversei com deputados aqui da base, mas conseguiram esse avanço nessa proposta e intenção do governo Zema. A articulação do governo funcionou, porque, como eu destaquei, né, Alan, é um tema difícil, né? Privatizar uma empresa estatal que está há muito tempo na propriedade do Estado. E mesmo com a oposição acusando sobre essa possibilidade de aumentar a questão da água, a base do governo Zema conseguiu aprovar esse tema. Agora o Zema vai tirar do papel, como eu destaquei, uma promessa de campanha. Eu conversei com deputados da oposição, ouvindo o outro lado, dizendo que não vão se dar por satisfeitos, não vão aceitar essa derrota. Qual a esfera? A justiça. Eles disseram que tem várias ações correndo na justiça, eles dizem que há falhas nesse trâmite, na votação na Assembleia Legislativa, e vão tentar recorrer à justiça. Trazendo essa discussão para a Sabesp aqui em São Paulo, que é uma empresa que cuida do abastecimento de água aqui em São Paulo e que já está privatizada, eu posso dizer que, mesmo privatizada, a discussão divide opiniões. A esquerda, a gente inclusive já debateu esse assunto aqui no Palavra Aberta, a esquerda aqui na Lesp, na Assembleia de São Paulo, diz que uma das piores coisas que aconteceu no estado de São Paulo foi privatizar a Sabesp e critica uma série de questões envolvendo a gestão da Sabesp. Já a direita e o governo diz que a melhor coisa que foi feita na história de São Paulo foi a privatização do sistema de água aqui de São Paulo. A direita e o governo destacam que nunca se investiu tanto na gestão da água aqui no estado de São Paulo. Isso é para dizer para os mineiros que, mesmo depois da concretização, o assunto continua dividindo opinião. E a Aberta tocou num ponto específico. A única que não divide opiniões, que é uma unanimidade, é a Enel, que é a gestora privatizada que faz a gestão de 24 cidades, da situação da energia em 24 cidades aqui de São Paulo. A Enel conseguiu uma coisa que é praticamente, Alan, uma raridade na política, que conseguiu unir PT, republicanos, MDB, partidos que não combinam aqui em São Paulo, são unânimes. Tanto é que o prefeito Ricardo Nunes, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ministro de Minas e Energia concordaram que, nesse momento, o melhor caminho é o rompimento ou a não renovação do contrato da Enel, que é responsável pelo sistema de energia de 24 cidades aqui de São Paulo, por conta do mau serviço prestado aqui no estado. A gota d'água foi a semana passada, quando um vendaval com ventos de mais de 90 quilômetros atingiram o estado de São Paulo e 2.200.000 imóveis ficaram sem energia no auge da crise. 4 dias depois, mais de 500 mil de imóveis continuam
continuavam sem energia. E ainda tem gente sem energia elétrica hoje, uma semana depois do vendaval. Então a Enel é unanimidade nas críticas, a Sabesp divide opiniões. Alan. Edilene, aí, vitória do governo Zema, que conseguiu o que queria, privatizar a Copasa. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos debatedores. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Pois é, Alan, a apuração é tudo, né? Quem escutou a Rádio Itatiaia no dia em que foi aprovado o projeto de privatização da Copasa em primeiro turno, teve essa informação aqui. Nós trouxemos a informação de que Zema venceria no segundo turno e que seria com 50 a 53 votos. E isso no governo é contado como uma vitória, comemorado como uma vitória do secretário de governo Marcelo Aro pela articulação que fez na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Foi dito e feito. Dissemos que o governo teria esse número de votos e exatamente com esse número de votos o governo aprova a proposta no segundo turno. Também dissemos que a oposição, embora soubesse que seria vencida, faria uma obstrução e tentaria alterar a composição dos blocos para colocar áreas que são consideradas menos competitivas em blocos mais competitivos para que aquelas regiões que não são tão atrativas para o investidor também tivessem chances de investimento. E isso também aconteceu. A proposta dos blocos foi aprovada com o bloco do Vale do Jequitinhonha ficando dentro do bloco da região metropolitana de Belo Horizonte. Ou seja, quem levar a região metropolitana de Belo Horizonte também vai ter que cuidar do Vale do Jequitinhonha, que se estivesse em um bloco separado, talvez ficasse deixado às margens desse processo que é tão importante de fornecimento de água e de saneamento básico principalmente. Então, Alan Passos, a realidade ela foi cantada antes e hoje ela foi concretizada, meu amigo. Duas linhas só para a gente fechar esse assunto. A proposta assegura a manutenção do contrato de trabalho dos empregados do quadro permanente da Copasa por 18 meses.